Já estamos de volta com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que recebe nesta noite o escritor belga Luc Van, que está em Goiânia, para lançar um livro e para ser entrevistado por nós também, né? Não é só lançamento de livro, não. Mas, Pereira, por favor, repete a sua pergunta. Era sobre a questão da água na Europa, não era isso? Porque somos países desenvolvidos, antigos, né? A gente aqui vive essa crise da água no Brasil, a questão da emissão de gases, tudo. Como é que isso está na Europa, essa briga lá entre os países, lá, essa questão da água? Existe essa situação toda, como está acontecendo aqui no Brasil também, já que são países mais desenvolvidos, que têm uma história de desenvolvimento muito mais antiga que o Brasil? Sim, mas você no Brasil você tem tudo, né? Tem muita água, tem muita terra, tem muita biodiversidade. Muita corrupção? Também. Mas, também. Por exemplo, nós na Bélgica, nós desmatamos já no século XIII. Né? 13? Os igrejas de Grécia, Grécia. Eles desmatamos já 2.500 anos atrás para fazer navios, para fazer guerra. Temos grandes problemas da água. A Espanha e Portugal desmataram já 1.500 anos atrás e depois começaram aqui. A Espanha e Portugal. Eles têm grandes problemas da água, sim. O Sahara da África chegando no sul da Europa. Então, a Espanha e Portugal têm grandes problemas. Então, para mim, a solução é plantar de novo árvores, ecossistemas e agrofloresta. Sim, tem um problema também, não só no Brasil, mas o campo, muitas pessoas, muitas regiões na França e outras regiões são vazios de pessoas, todo mundo na cidade, não é só no Brasil. Lá tem também problemas de água, mas é menos, é mais no sul. Na Bélgica não posso dizer que tem problemas de água, mas tem problemas de água suja. E tentamos como a palavra? De restaurar esta água. Restaurar. Reutilizar. Reutilizar a água, sim, né? E tem agora, em alguns rios, que não teve mais peixes, tem agora diferentes espécies de peixes. Então, é melhor que 20 anos atrás. 20 anos atrás era muito mais pior. Luc, recentemente eu vi um programa sobre a questão do lixo na França, principalmente em Paris. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustado porque o problema do lixo na França é enorme. Mas é enorme, é muito grande. Então, eu fiquei pensando assim, será que nós brasileiros temos uma visão errada sobre a realidade europeia, a realidade que enfrenta em relação a esses problemas ambientais? Porque, por exemplo, igual o Pereira citou aqui, né? São países de primeiro mundo. Era como se fosse uma imagem idealizada, né? Sim, brasileiros idealizam a Europa. E a Europa é muito fragmentada. A cultura francesa é muito diferente da Bélgica, por exemplo. E na Bélgica temos 3 culturas, falamos 3 línguas. Neerlandês no norte, o sul francês, perto da França, e alemão perto da Alemanha. Então, a cultura alemã é muito mais preciso, menos suja que a cultura francesa. Então, é bem organizado na Alemanha, mas posso compreender, é menos organizado na França. Os holandeses e também Flandria, eu sou da Flandria, é bem organizado. Por exemplo, os flamengos, nós somos flamengos, reciclamos muito bem. Então, tudo é separado, é reciclado, mas acho que não existe na França. Pode ser. Mas não conheço bem, cada país é diferente. Eu queria voltar para o Brasil, manifestar uma preocupação aqui. O senhor está aqui desde 2003, pegou o governo Lula, o governo Dilma, o impeachment, é um governo que é esquerda, entre aspas, porque deixou muito a desejar, muito questionamento em relação, inclusive, aos movimentos sociais. O senhor convive com a agricultura familiar desde 2003. Como é que o senhor está vendo este momento em relação à agricultura familiar? Ou seja, um governo que a gente tem
A gente pode até dizer, né, a ministra da Agricultura também era do agronegócio, a Cátia Abreu, né? Saiu, né? Quer dizer, então agora a gente tem um ministro que é um grande produtor rural mais, né? Ou seja, como é que o senhor está vendo nesse momento o futuro da agricultura familiar no Brasil diante dessa crise econômica, diante de um governo que vai mais à direita, né? E qual a análise que o senhor faz desse momento político no Brasil em relação à agricultura familiar? Sim, mas eu sou o gringo aqui. Você tem a resposta. Não, mas eu queria ver a visão do gringo. Você tem que responder agora. Eu quero ver a visão do gringo. Não. É bom que você tenha a resposta eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a do senhor. Como é que o senhor está vendo esse momento da agricultura familiar? O que o senhor acha? E aproveitando que ainda o senhor está aqui, o senhor vai passar por outras cidades, outros estados. E vamos fazer essa pergunta. E vai ver, talvez, uma realidade que vai começar a destoar do que o senhor viu nos outros anos que o senhor esteve aqui. Então... Sim, eu sinto bem em Cuiabá e Campo Grande. Recentemente tem muita incerteza. As pessoas não sabem como vai ser os próximos meses e anos. Eu também mas eu sou uma esponja aqui. Quando estou aqui, eu tenho que ouvir e tenho que sentir que os brasileiros dizem. Eu não posso julgar agora, acho. Pois é, mas como consultor, o que o senhor está vendo nesse momento? O senhor fez esse trabalho há bastante tempo no Brasil, junto aos movimentos sociais, à agricultura familiar, principalmente no sul do Brasil. Como é que as pessoas estão vivendo esse momento? Elas estão muito preocupadas com essa questão? Sim, eu acho a reforma agrária no Brasil tem que fazer ainda. Não foi feita até hoje. Não foi feita. Mas Lula e Dilma, eu acho que eles investiram muito na agricultura familiar, sustentou muito, por exemplo, agrofloresta e outros caminhos da agroecologia. Quando eu vou de oásis para oásis nos institutos federais, fui anteontem em Goiás Velho, lá começou 5 anos atrás um instituto federal, e agora central é agroecologia, é novo, é bom. E também em Rio Pomba, já 8 anos eu passo via Rio Pomba, no sul de Minas Gerais. Tenho uma formação muito boa de agroecologia e para mim é um dos méritos de Lula e de Dilma. Então tenho um pouco medo, vai parar ou não, precisa de dinheiro para continuar. Pode haver um retrocesso aí, Luke? Sim, eu tenho um pouco medo, sim. Você não? Tenho, demais. Luke, agora tira uma curiosidade, né? Porque você estudou filosofia, estudou teologia, você citou sua ONG, que foi criada há 26 anos. O que te levou a defender essa bandeira do meio ambiente? Foi alguma coisa que você viu na Bélgica? O que te incomodou para você entrar nessa seara aí? Sou um filho de veterinário, mas também um filho do movimento do meio ambiente dos anos 70. Começou na Bélgica e sim, sempre tive um grande amor para a natureza e o meio ambiente e também as relações internacionais. E para mim é importante não só ver nossos problemas na Flandres, na Bélgica, mas ver como tudo é ligado com o resto do mundo. E se para mim, eu sou um homem religioso também, tenho inspiração de diferentes fontes, evangelho, mas também outras inspirações, por exemplo, o Gandhi, ele disse 70 anos atrás, já tem suficiente para todo mundo, mas não para... Não, esqueci a palavra. A ganância. A ganância, de poucos. sim, no português. Então, ele disse que quando ficamos com 2 bilhões de pessoas, agora somos com 7 bilhões. Então, é impossível esta ganância de esta terra não posso suportar. Então, esta Mahatma Gandhi me inspira também os povos tradicionais, para não dizer os indianos, os índios do Brasil, porque era Columbus que era o dele, ele achou só na Índia.
Então, eles me inspiram muito para... sim, como jovem, eu idealizei um pouco os povos tradicionais, mas acho que podemos aprender muitos deles, dos povos do Brasil. Meu grande amor, meu primeiro amor, eram os povos tradicionais do Brasil. Luke, você está lançando agora um novo livro, mas já tem inspiração, você falou em inspiração, e cada vez que você vem ao Brasil, você ouve mais do que fala, né? Já tem inspiração para uma nova produção? Estou aqui 10 dias e já escrevi 5 artigos. Por exemplo, hoje de manhã, às 5 horas, escrevi um artigo de 5 páginas sobre o Dom Tomás Balduino, a herança dele. Ele é muito importante, ele é um ícone também para internacionalizar a luta para o Cerrado. Ele também é uma inspiração para mim, esse Dom Tomás. Ele disse aqui em Goiânia, 7 anos atrás, devemos internacionalizar a luta para a defesa do Cerrado. Então, nós começamos lá na Bélgica, na Bruxelas, na Europa. Ontem, mais uma vez, ele foi convidado para um seminário sobre a Amazônia, lá em São Paulo. Ele pegou, fez todo um texto e falou o seguinte para o pessoal: eu não vou falar da Amazônia, eu vou falar do Cerrado. E falou do Cerrado. Eu pus até esse texto, ficou muito bonito no jornal Cerrado em Rede. Quer dizer, ele chegou num evento para discutir a Amazônia e falou: a Amazônia é importante, mas existe um outro bioma tão importante quanto a Amazônia que está morrendo e não tem ninguém discutindo isso. E fez um texto belíssimo. Então, Tomás realmente é uma figura para defender as comunidades tradicionais, para defender a luta pela terra. Não é uma pessoa realmente que merece todas as homenagens. Eu queria ver o artigo do senhor depois. Sim, fiquei em Goiás Velho e o bispo agora é um belga. Ele fala alemão, eu falo neerlandês, mas fiquei na casa dele. E vocês conversaram em português? Sim, mas ele entende nossa língua. Mas é bom que ele continua a luta do Tomás e o diocese no Brasil com muitos assentamentos lá em Goiás Velho e é um mérito de Tomás. Sim. E todo mundo fala sobre ele. É bonito para ouvir. Bom, sou contente de conhecer ele. Recentemente, no final do ano passado, teve uma pesquisa em nível nacional. Alguns órgãos de defesa do consumidor fez uma pesquisa muito interessante sobre a questão do consumo. Consumo consciente, consumo nas classes, né? Classe baixa, média, alta, alta média, enfim. E o que chamou a atenção nessa pesquisa foi que a questão do consumo consciente, ela é mais forte na faixa etária de 35 a 50 anos aqui no Brasil. Essa é a faixa de idade onde o consumo consciente é mais forte. Foi uma surpresa, e eu conversando com uma das pesquisadoras, a juventude, apesar de estar presente, né, na internet, nas redes sociais, né, com essa tecnologia toda mais fácil na mão, não é uma faixa etária que se preocupa com a questão do consumo. Luke, infelizmente eu vou ter que te interromper, mas eu vou fazer um pedido para você responder o Emerson via artigo. Você vai guardar essa última pergunta dele para responder, para depois a gente dar satisfação para os nossos telespectadores, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a presença aqui do Pereira, que é do Jornal Cerrado em Rede, e também do SEDAC, o Emerson Kran, da Rádio Brasil Central, que tem o programa Conexão Ambiental, não perca, muito bom. E como você tentou falar ganância, eu vou tentar também falar seu sobrenome, tá, Luke? Vamos ver se eu vou errar. O nosso convidado escritor belga é o Luc van Krum Kelsven. Oh, parabéns. Parabéns, isso aí! Você pode ganhar o livro. Vou ganhar o livro, gente, olha que chique. Muito bom. A gente acaba nesse clima muito bom, o programa de hoje à noite. Se você perdeu algum trechinho, domingo às 9 horas da noite. Até a próxima terça.